Olá, seja bem-vindo ao nosso 13º dia do jejum, 21 dias para liberar a fé. Eu criei, por isso falei. Já passamos da metade, você tem perseverado até aqui. Tenho certeza que a sua vida espiritual tem sido enriquecida, não é? Todos os dias o Senhor tem acrescentado a você fé. E eu creio que você tem recebido muita instrução na palavra de Deus. A minha oração por você nesses dias, e olha, eu tenho orado por você, porque o meu alvo não é para mim, o meu alvo é você. E a minha oração é sempre essa: Senhor, abre o entendimento, traz luz, que os irmãos tenham o coração incendiado pela mensagem do Evangelho, livra-nos de viver debaixo do jugo da lei. Queremos estar nesse terreno inabalável, queremos reter a graça que temos recebido, amém? Para por meio dela servir a Deus de maneira agradável. Essa é a vontade de Deus. Nós temos dito para você repetidas vezes, e eu não me importo de repetir, porque isso é bom para você, para o seu crescimento. Você recebe fé ouvindo, né? Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. Então, ouça a palavra, não tenha constrangimento de ouvir a palavra, não ouça aqueles que criticam você pelo fato de você ouvir a palavra, ignore-os, continue ouvindo a palavra, ouça aqueles que ensinam a verdade do Evangelho. Amém? Não o ensino legalista, não o ensino de condenação, de medo, mas o ensino baseado na obra consumada do Calvário. O púlpito é lugar de ensinar o que Deus fez em Cristo para nos salvar. E não é lugar de ensinar o que o homem tem que fazer ou supostamente poderia fazer para chegar ao céu. Ok? Daí é tão importante você entender a diferença entre autoajuda e ajuda do alto. Entender a diferença entre religião e cristianismo. Religião é o homem tentando fazer para atingir o céu. Cristianismo não é religião, porque cristianismo não começa no homem, começa em Deus. É Deus que vem ao nosso encontro para nos suprir naquilo que nós não podemos. Essa é a verdadeira e saudável mensagem do Evangelho. Amém? Então, vamos começar, como nós sempre fazemos, né, confessando a palavra de Deus aqui no 13º dia. Salmo 128, versículo 1 e 2. Eu amo esse salmo, ele é uma imagem espiritual, entendeu? Você precisa de visualizar também a cena que o salmo aqui está propondo para você, para que o seu coração seja ainda mais cheio de fé. Olha o que diz, vamos ler juntos? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha a promessa de Deus para nós. Vamos ler de novo? Vamos ler junto? Leia em voz alta, leia com autoridade, com firmeza. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Junto comigo. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Como é que você pode simplesmente, de maneira simples, confessar esse texto da palavra de Deus? Apenas coloque na primeira pessoa. Eu sou bem-aventurado, porque eu temo ao Senhor e eu ando nos seus caminhos. Quais são os caminhos do Senhor? Os caminhos do Senhor hoje é o caminho da justiça pela fé. Não é mais os mandamentos de Moisés. É o caminho da graça, é o caminho da justiça pela fé. Está me entendendo? É o caminho da obra consumada no Calvário, é o caminho da nova aliança. Então, lembra disso. Então, você vai dizer, eu sou bem-aventurado porque eu temo ao Senhor e eu ando nos seus caminhos. Por isso eu creio. Eu vou comer do trabalho das minhas mãos, não vou comer do trabalho das mãos de outro, não vou comer do trabalho do meu pai, do meu sogro, de ninguém do governo. Eu vou comer das minhas próprias mãos. Eu serei feliz e tudo me irá bem, eu serei bem-sucedido em tudo. Essa é a promessa do Senhor para aqueles que creem. Você crê na promessa do Senhor? Você crê que Ele é fiel para cumprir o que prometeu? Eu creio. Eu creio, por isso eu falo. E eu digo para você, eu todos os dias declaro, eu sou esse homem bem-aventurado, eu sou esse homem abençoado. Até porque o texto nem para aí. Vamos ler um pouquinho mais do texto? Tua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera.
Teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele te dá até um quadro da sua casa. Sua mulher, ela vai ser como uma parreira carregada de uva. E os seus filhos são frutos da oliveira porque eles são ungidos. A unção vem da oliveira. Meus filhos são ungidos do Senhor. Eles conhecem o Senhor desde pequeno. Amém? Nós vamos confessar agora só o verso 1 e 2. Vamos lá, então. Repita comigo. Fica de pé, amém? Para você liberar o seu coração com mais ousadia. Então diga após mim, diga: eu sou bem-aventurado, abençoado, porque eu temo ao Senhor e ando nos seus caminhos. Por isso, eu comerei do trabalho das minhas mãos. Diga: não comerei do trabalho de outros. Não comerei do dinheiro de governos. Diga: eu vou comer do fruto do meu trabalho. E eu creio que eu serei feliz e tudo me irá bem. Onde eu colocar a minha mão, vai prosperar. Diga: eu sou abençoado e bem-sucedido para a glória de Deus. Aleluia! Que promessa tremenda é essa da palavra de Deus. Tem muito crente que não gosta muito dessa expressão ser feliz, né? Eles acham que felicidade é coisa mundana, que crente não pode ser feliz. Eu louvo a Deus porque isso está na palavra de Deus, não foi eu que criei nem inventei, e eu louvo a Deus porque o Senhor tem prazer em fazer os seus filhos felizes. Não estou dizendo que no mundo não temos lutas e aflições, está me entendendo? Mas eu sou feliz. Tem dia ruim, mas são poucos, é dia, não é anos. Está me entendendo? Tem muito mais dias de vitória, de abundância, de favor e de graça. Então você foi chamado para ser feliz, sim. Você quer ver dias felizes? É a pergunta do Senhor no Salmo 34. Você quer ver dias felizes? Então refreia a tua língua do mal. Em outras palavras, confessa a palavra, fala a palavra. Coisas tremendas vão acontecer com você por causa disso. Eu recebi vários testemunhos, coincidentemente, ontem, sobre salvação de pessoas, porque nós também estamos orando numa oração de concordância, né, pela salvação de 3 pessoas. E eu recebi vários testemunhos, né, uma pessoa, um irmão, não me lembro de onde, eu acho que ele é do Mato Grosso, e ele disse que ele orou ao Senhor, que ele não tinha ganhado ninguém para Jesus, ele nunca tinha tido essa experiência. E o que acontece? Deus deu para ele uma ocasião, uma oportunidade. Uma pessoa, um pedinte, parou na porta da casa dele pedindo ajuda. E ele então pôde compartilhar da verdadeira ajuda, o verdadeiro alimento. Deus é bom, não é verdade? Um outro irmão mandou um testemunho, teve um dos desafios que eu fiz para ligar para 3 pessoas. E ele ficou tão surpreso, porque ele ligou para as 3 pessoas e desafiou cada uma a aceitar a Jesus como Salvador, e as 3 aceitaram. E ele estava tão radiante, tão radiante. Por quê? Porque há poder na oração. E você vai dizer assim, mas deveríamos orar mais então? Preste atenção, quando você começou a orar, não foi você que teve a iniciativa, foi o Espírito Santo que colocou em você. Porque o Espírito Santo já está trabalhando, pairando sobre essas pessoas para salvá-la, mas ele precisa da cooperação da igreja. Então, nós cooperamos com o Espírito Santo como? Orando. Então, se tiver o impulso de orar por alguém, ore. Se tiver o impulso de ligar para alguém, ligue. Se tiver um impulso... Você sabe, teve um dia que o desafio foi dar uma cesta básica. E uma irmã mandou um testemunho tão poderoso que Deus, ela sentiu o impulso no coração fortemente, quando o dia amanheceu, de mandar uma cesta para uma pessoa. Só que a pessoa morava no Maranhão e ela mora em Goiânia. Ela então mandou um Pix e depois mandou uma mensagem de encorajamento para essa pessoa. E a pessoa ligou de volta para ela em prantos, porque naquele dia não tinha nada para comer, nada para comer. E ela então tinha feito prova de Deus, se Deus de fato a amava, se ia ter um milagre. E ela acordou de manhã inquieta, ela não teve paz enquanto ela não mandou. Veja, isso é Deus movendo. Deus encontrou naquele irmão, naquela irmã, um instrumento usável, útil, para alcançar alguém lá longe. Eu quero ser instrumento de Deus. Por isso que eu estou falando para você. Por isso que todos os dias aqui eu estou na live com você. Eu quero ser instrumento de Deus. Não existe glória maior do que você perceber que Deus falou através da sua boca.
Não tem glória maior do que alguém dizer, olha, foi depois de te ouvir que a minha vida mudou. Depois de ouvir eu fui salvo. Depois de te ouvir minha família foi mudada. É claro, não sou eu, imagina, não tenho esse poder. Eu sou apenas esse pregador que abre a boca. Mas a palavra é o verbo divino, a palavra é Deus, é Ele quem faz. Mas é maravilhoso que Ele tem uma boca para usar nesses dias. Eu me disponho na minha boca para o Senhor constantemente, dispõe a sua também, em nome de Jesus. Então vamos orar hoje, essa oração de concordância pela salvação de pessoas. Amém? Você continua de pé? Então, continuando de pé, vamos orar ao Senhor agora. Pai, quero concordar com os meus irmãos espalhados por todo o mundo nessa hora. Ó Deus, que nós estamos unidos no mesmo espírito, no mesmo coração, concordando pela salvação dessas pessoas. Pai, eu oro agora que todo espírito de cegueira seja removido, que a cegueira produzida pelo Deus deste século seja agora quebrada. Nós ministramos, resplandeça, luz do céu, luz de Cristo, luz de salvação. Pai, quebra toda a cadeia de religiosidade, de idolatria. Quebra, Senhor, a cadeia do pecado, ó Deus, da impureza, da pornografia, da paixão por este mundo. Ó Deus, abre os olhos para que elas percebam a beleza do Senhor, a glória das coisas do céu. Ó Deus, e como as coisas deste mundo são passageiras. Ó Deus Santo, eu oro nessa hora que o Senhor, Deus, envie alguém, um instrumento, um canal. Usa a boca de alguém agora, Pai, para testemunhar para elas, para que elas sejam salvas. Ó Deus bendito, nós cremos e concordamos nessa hora. Ó Deus, porque essa é a tua vontade. A vontade do Senhor é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Por isso, nós estamos orando em linha com a tua vontade. Tua vontade é salvar o homem. Até mesmo o Senhor operou em nós o querer. Não está em nós o querer orar por ninguém. Se nós estamos querendo é porque o Senhor está produzindo esse querer em nós. Isso é sinal de que o Senhor já está fazendo. É um sinal de que a obra já está acontecendo e essas pessoas são agora chamadas para a vida. Nós profetizamos salvação, vida sobre cada uma delas nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Muito precioso, né? Glória a Deus, porque o Senhor tem feito coisas tremendas entre nós. Agora vamos ministrar a palavra de Deus no 13º dia. Se você ainda não tem o livro, você pode comprar o livro. Amém? Você pode comprar na Amazon ou você pode ligar aqui em Goiânia e também adquiri-lo, a gente manda para você. E o tema de hoje, mais uma vez, é declarar a palavra. Todos os dias nós enviamos para você um resumo, mas você só pode receber se você se inscrever para o jejum. Se você está nos vendo pela primeira vez hoje e você não se inscreveu, entra no site jejum21dias.com.br. jejum21dias.com.br. Inscreva-se lá, você vai ser inserido em um grupo de WhatsApp aqui da igreja e a gente vai enviar para você materiais de encorajamento, inspiração e para você perceber que nós estamos, de fato, jejuando juntos. Amém? E, como sempre tenho dito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, de curtir, de comentar, de acionar aí o sininho para você ser comunicado, né, quando começarmos uma live. Amém? Deus quer alcançar pessoas, vamos ser canais para Ele alcançar. E hoje, o 13º dia, o tema, mais uma vez, é o tema do nosso jejum. Evidentemente, o jejum é sobre fé, é sobre falar, liberar fé. E o nosso tema hoje é declare a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Mas eu queria ler com você um texto na palavra do Senhor antes. Vamos ler? Mateus capítulo 7, verso 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Agora, olha a promessa de Deus, sublinha na sua Bíblia, pois todo o que pede, recebe. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, a porta se abrirá. Então, preste atenção, não importa a respeito do que você esteja orando, apenas creia. Creia. Creia que todo aquele que pede, recebe. E você vai receber o que você está pedindo. O problema é que, infelizmente, muita gente inverte a ordem das coisas. Então, eles oram, aí eles checam se estão sentindo alguma coisa, né? Se ainda sentem, por exemplo, alguma dor ou coisa parecida. Aí eles concluem que Deus ainda não ouviu a oração. Mas o padrão de Deus não é esse. O padrão é crer primeiro
e depois receber. A Bíblia não diz que você tem que sentir para receber. E olha, frequentemente a gente não sente coisa nenhuma. Então, você precisa, nós todos temos que aprender a maneira como Deus faz as coisas. Deus opera pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala, lá em Marcos, no capítulo 2, que numa certa ocasião, né, alguns amigos desceram um paralítico, né, pelo telhado e desceram ali em frente de Jesus enquanto o Senhor Jesus estava pregando. A Bíblia fala que quando o Senhor olhou para eles, a Bíblia não fala que o Senhor os viu, a Bíblia fala que Deus viu, que Jesus viu a fé deles. Por quê? A fé atrai a atenção do céu. Então, nós precisamos crer que já recebemos e então nós vamos ter aquilo que nós buscamos. Creia que já recebeu. Entendeu? Agora, o diabo ele quer nos prender aqui na esfera dos sentidos físicos, na esfera das emoções. Mas Deus não age nessa esfera. Deus age na esfera da fé. Então, como filhos de Deus, nós temos também que atuar no mesmo jeito que Deus. Entendeu? Você tem que se recusar a ser guiado pelas emoções. Você não anda por emoção. Pastor, tem algo de errado com elas? Nada. Você está sentindo? Muito bom, continue sentindo. Mas se não tiver sentido, é a mesma coisa. Eu ando por fé. Então não deixe que as emoções decidam como vai ser o seu futuro. Não deixe que as emoções decidam para você o que você vai ou não receber. Não seja guiado por emoção. Emoção vai e vem, é como a onda do mar. Anda por fé, porque a fé é constante. Está me entendendo? Agora, Deus nos deu emoções. Não é? Emoções não é algo do diabo. Deus nos deu para desfrutarmos dela, mas não para sermos guiados por elas. Mas não é só emoção também, não. Vista, você não anda pelo que você vê. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não ande pelo que você vê. Muita gente fica tentando ver para crer. Não, simplesmente creia. Você já teve aquela sensação muito comum? Você está ali no trânsito com o carro parado. E aí, de repente, o carro do lado, às vezes, normalmente um ônibus ou um caminhão, ele começa a se movimentar, aí você tem a impressão que o seu carro está voltando. E você taca o pé no freio. Entendeu? O que isso significa? Que os seus sentidos enganam você. Nem sempre as coisas são do jeito que você está percebendo. Por isso, nós andamos por fé. Por fé. Fé que já recebemos e então ter o que nós buscamos. E às vezes o milagre de Deus ele é gestado, é como um bebê. Nem sempre ele virá rapidamente, nem sempre virá num só dia, entendeu? Mas às vezes você vai orar por um tempo, por um período. Mas olha para cá, o bebê, apesar dele nascer 9 meses depois, ele já é concebido desde o primeiro dia. Então, o seu milagre já existe hoje, ele já foi concebido. Ainda que às vezes ele só vai aparecer, vai vir à luz no 9º mês. Mas ele já é real. O fato de você não estar vendo o bebê não significa que ele não está a caminho. A mesma coisa acontece com as coisas espirituais. O fato de você não estar vendo não significa que elas já não estão vindo na sua direção. O Senhor já te ouviu e vai fazer coisas tremendas. Amém? O que a Bíblia nos mostra é que precisamos de crer e falar. Eu criei, por isso falei. É interessante no texto de Marcos 11, 22. Vamos abrir lá? Vamos ler na Revista e Corrigida, Marcos 11, 22. Você vê que o texto fala de crer uma vez, mas ele menciona falar 3 vezes. Olha o que diz. E Jesus, respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Então Jesus disse, tende fé. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser, lhe será feito. Então você vê, tudo o que disser será feito. Então o Senhor fala dizer 3 vezes, e fala de fé uma vez. Essa é a base para o verso 24. Vamos ler o verso 24 agora? Por isso vos digo, tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e então tê-lo-eis. Então, a ordem bíblica é crer, mas o Senhor diz que esse crer se expressa 3 vezes pelo falar. 3 vezes nós falamos, apenas uma vez nós cremos. Então, nós temos de crer da maneira correta. Amém?
Por isso precisamos de falar, confessar. Não é suficiente você crer dentro de você, no seu coração. É preciso abrir a boca e falar. Tenho dito isso desde o começo do jejum, 2 Coríntios 4,13. Eu criei, por isso é que falei. Amém? Então, você tem que dizer, esse será o melhor jejum da minha vida. E, independente de pandemia, do que seja, esse ano 2021 será o melhor ano da minha vida. Eu vou ver as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Eu verei a bênção de Deus na minha casa, nas minhas finanças, no meu trabalho, na minha empresa, no meu ministério. Se você crê nisso, então fale, abre a sua boca e declare. A fé é liberada por meio das nossas palavras. Precisamos de falar a palavra de Deus e temos que fazer isso o tempo inteiro. Você é homem de Deus, mulher de Deus, fale da maneira de Deus. Ah, pastor, eu fico constrangido de ficar falando. Presta atenção, não é falar para os outros ouvirem, entendeu? É falar. Você pode falar trancado no seu quarto, você pode falar sozinho com Deus, mas você tem que abrir a sua boca. Pastor, eu não conheço muito a Bíblia, eu não sei muitos versículos da Bíblia. Então fale o que você quer ver. Fale o milagre que você quer ver. Entendeu? Então, se você hoje tem dificuldade para ter filhos, não fale da sua dificuldade de ter filho, mas fala, eu me vejo como mãe. Eu me vejo como pai, eu vou ter muitos filhos, e eu vou ter tantos filhos que depois eu vou ter que operar para não ter mais filhos. Louva a Deus, né? Eu tenho 2 irmãs aqui na nossa igreja que aconteceu isso com elas. Né? Elas ficaram tentando ter filhos por muitos anos. Né? Uma delas ficou 15 anos tentando ter filho, 15 anos, já tinha desistido. Um dia ela começou a orar, o Senhor liberou a palavra sobre ela e ela engravidou. E foi tão interessante que aí ela teve 3 filhos. Ela teve que operar para não ter mais filhos. Tamanho foi um milagre. Isso aconteceu com 2 irmãs aqui, isso que eu sei. Mas milagres de mulheres agora tendo filhos, sendo curada de dificuldade de gestação, isso tem acontecido frequentemente. E vai acontecer com você também nesse jejum. Eu libero palavra de vida no seu útero em nome de Jesus. Está entendendo? O próprio Senhor Jesus, ele fazia confissão antes de realizar o milagre. Entendeu? Antes de manifestar o poder de quem ele era, o Senhor sempre fazia uma declaração. Ele sempre confessava dizendo, eu sou. Então, por exemplo, quando o Senhor Jesus foi ressuscitar Lázaro, não é? Então, era o pior cenário possível. Entendeu? Mas nessa situação terrível, o que o Senhor falou? Lá em João 11:25, o Senhor chega e antes de ele fazer o milagre da ressurreição, o que ele diz? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, antes dele fazer o milagre, ele falou o milagre. Veja, o próprio Senhor falou isso. Entendeu? E veja, Jesus nem tinha morrido. Como é que ele era a ressurreição? Então, ele próprio declarou isso em fé, antes de acontecer. Então, ele não disse, olha, gente, eu espero que eu seja a ressurreição. Olha, eu não morri ainda, mas vamos ver. Nada disso. Ele afirmou categoricamente, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Está entendendo? Ele tinha convicção de quem ele era. Nós também precisamos de chegar a esse ponto tal, da nossa mente ser tão renovada, que nós temos convicção que nós somos nova criação. Não é dizer, eu espero ser uma nova criação. Não, eu sou nova criação em Cristo. Está me entendendo? Porque o Senhor disse, eu sou a ressurreição, a vida, e a vida, então, ressurreição e vida se manifestaram ali. Lázaro veio à vida. Confesse antes de ver. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, muitos ficam esperando pelo dia que ele vai ver, né? Quando é que vai acontecer, que ele não vai ter mais pecado na sua vida, ele não vai ter mais nenhum erro, e aí ele vai poder orar, Deus vai ouvir, ele vai declarar. Não, se você for esperar por isso, esqueça. Confessa primeiro, então você vai ver. Amém? Paulo diz lá em 2 Coríntios 4:18, no mesmo contexto, né, do eu criei, por isso falei. Paulo diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, não viva baseado nas coisas que você vê, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Então, a orientação do apóstolo é, preste atenção,
Considera as coisas que são invisíveis, porque essas é que têm valor. As coisas que você vê, que você toca, que você cheira, que você ouve, são passageiras, entendeu? Agora, o que que é invisível? A Nova Jerusalém, a nova criação é invisível, mas essas são realidades eternas. O que que são coisas visíveis? É a velha criação, é aquilo que procede dos nossos sentidos, mas essas coisas vão passar. Hoje nós já somos parte da Nova Jerusalém, porque nós já somos uma nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Então aprenda a ignorar o que você está sentindo. Durante o jejum a gente sente muita coisa, está me entendendo? Muitas sensações físicas, mas comece a confessar as coisas invisíveis, essas que são eternas. Deus é invisível, por isso é eterno. Ande por fé, não ande por vista. Né? No capítulo 5, verso 7, 2 Coríntios 5, verso 7, Paulo fala mais um princípio, ele diz, não, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, confesse aquilo que Deus diz. Deus diz que você é uma nova criação. Deus não pode mentir. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ele não disse, veja, não é que eu tenho que ver isso. Ele não pediu para a gente poder sentir isso. É só para declarar, mesmo sem ver, você é nova criação e você é justiça de Deus em Cristo. Um outro exemplo do Senhor Jesus confessando antes de fazer o milagre está lá em João capítulo 9. Você conhece a história. Jesus vinha no caminho e tinha um cego de nascença. E os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que nascesse cego? E o Senhor falou, nem ele pecou, nem os seus pais, mas ele é cego. Ele está assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Pare de ficar procurando culpados para os problemas. Apenas entenda que Deus tem a solução. Descobrir culpados não vai solucionar coisa alguma. Deus é que tem a resposta. Aí o Senhor, então, vem para curar o cego. Mas o que ele diz antes? Vamos ler? João 9, verso 5. Ele diz assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois disso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, volta para o verso 5. O que o Senhor Jesus disse antes de curar o cego? Ele disse, enquanto estou no mundo, eu sou o quê? A luz do mundo. Aquele homem era cego de nascença, então ele vivia em trevas, nunca tinha visto a luz. Mas agora o Senhor vai dar luz para ele, luz da visão. Mas antes que ele receba a luz da visão, o Senhor faz a confissão, eu sou a luz. Ele podia falar outra coisa. Por que ele não falou, eu sou o pão da vida? Ele era de fato o pão da vida. Por que ele não disse, eu sou a água da vida? Ele era a água da vida e ele fez essas confissões em outros momentos. Por que ele diz que é a luz do mundo, a luz da vida? Porque essa era a necessidade daquele momento. Essa era a necessidade daquele cego. Ele precisava de ter luz. Por isso o Senhor fez a confissão. Está entendendo? Você nunca vai ver o milagre a menos que você fale, confesse. Você foi feito à imagem de Deus. Se o Senhor Jesus fez confissão antes de fazer o milagre, nós temos que agir da mesma forma. Precisamos de fazer a confissão antes de ver o milagre. Então o Senhor espera que o seu povo confesse, fale. É isso que ele diz lá em Isaías 45, verso 24. Vamos ler? Isaías 45, 24. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. De mim se dirá, de mim se dirá o Senhor. No Senhor há justiça. Em Cristo nós temos justiça e força. E o que vai acontecer quando nós confessarmos que em Cristo nós temos justiça e força? Olha o que diz o final do versículo. As pessoas, os outros, aqueles que se opõem, serão envergonhados. Está entendendo? Porque verão o favor de Deus sobre nós, ficarão irritados. Quando você confessa que no Senhor você tem justiça e força, todos os seus inimigos são confundidos e envergonhados. Mas lembra, de mim se dirá. É preciso confessar, declarar. Declara agora que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia!
Glória a Deus. Essa é a realidade da nova aliança. Na nova aliança, somos desafiados apenas a falar. Falar. Está me entendendo? Nós estamos hoje assentados com Cristo, numa posição espiritual. Estamos assentados no trono, numa posição espiritual. E nós temos agora que falar a partir dessa posição. Vamos ler lá em Hebreus? Hebreus 10, verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Nós estamos também assentados com Cristo. Então, a nossa atitude deve ser a mesma atitude que ele tem. Nós estamos assentados, aguardando que daí em diante os inimigos sejam colocados debaixo dos nossos pés. Vamos ler o verso 13, olha o que diz. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Essa é a nossa atitude. Estamos assentados com ele e estamos aguardando também que o inimigo seja colocado debaixo dos nossos pés. Então, quando o inimigo se levantar contra você, e tempo de jejum é tempo de batalha espiritual, assuma a atitude de trono. Creia que você está acima de todo o principado e potestade e você vai ver todos eles debaixo dos seus pés. Está entendendo o que eu estou dizendo? Paulo diz lá em Romanos, capítulo 10, que aquele que pratica a justiça da lei vive por meio da justiça da lei. Mas a justiça decorrente da fé apenas diz, apenas fala. Então, quem vive pela lei faz coisas, mas quem vive pela graça fala. Vamos ler? Romanos 10, verso 5, diz assim: Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Nós não vivemos mais na lei, vivemos na graça. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. A justiça que vem da fé diz. Você foi justificado pela fé. Aqueles que são justificados pela fé apenas falam. Deus fez todas as coisas apenas falando. A obra, o trabalho de Deus é falar. E Deus hoje quer que nós também atuemos da mesma maneira. Está entendendo? Essa é uma maneira, é uma outra forma de você perceber a diferença entre lei e graça. Compreendendo que os que estão na lei vivem debaixo de servidão. E os servos, eles fazem coisas, se esforçam muito. Mas na nova aliança, você não foi feito servo, você foi feito filho. E, consequentemente, você se tornou rei e sacerdote. Por isso, na nova aliança, nós somos desafiados apenas a dizer, falar. Por quê? Porque nós somos feitos reis e nós estamos assentados com Cristo. Lembra disso? Servos fazem, mas reis falam. Reis não descem do trono para fazer acontecer, não. No palácio, todo mundo trabalha. Os servos trabalham. Os escravos trabalham, o rei não. O rei não faz, o rei fala e as coisas acontecem. A mesma coisa deve ser conosco. Nós somos sacerdotes, nós usamos as palavras para adorar, para louvar, mas como reis, nós usamos nossa palavra para governar as circunstâncias, para alterar as circunstâncias. Entendeu? Mas não governamos ainda sobre homens, mas nós já governamos sobre as circunstâncias. Você pode falar para o vento, pode falar para o mar, você pode falar para a figueira, você pode falar para o inimigo, para os demônios, e deve dizer para eles que eles estão debaixo dos seus pés. Está me ouvindo? Quem está no trono precisa apenas aprender a falar, comandar, e as coisas vão acontecer. Você já está sentado com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade. Está lá em Efésios 2, verso 6. Você está nessa posição. Essa é a sua posição. E é dessa posição que você reina em vida, porque você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça. E você ressuscitou com ele. Presta atenção, quando ele morreu, nós morremos com ele, mas quando ele ressuscitou, nós ganhamos nova vida. E agora este novo homem está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Aleluia! No livro de Josué, nós temos um quadro ilustrativo dessa posição que nós estamos hoje.
A Bíblia fala que Josué derrotou 5 reis cananeus. Eles foram derrotados e Josué mandou que eles fossem presos numa caverna. Ficaram presos por um momento. Depois, Josué mandou que os capitães trouxessem eles e os capitães colocassem os pés em cima do pescoço daqueles reis. Veja, é exatamente isso que aconteceu nesse tempo. Lá na cruz, entendeu? O diabo já foi derrotado. Entendeu? Já foi derrotado. Mas agora, a vontade do Senhor é que ele esteja debaixo dos nossos pés. 1 Coríntios 15, verso 25, diz assim: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, o Senhor hoje já está reinando, mas os inimigos não foram todos colocados debaixo dos pés dele. Presta atenção, os pés do Senhor hoje é a igreja, entendeu? Então, quando o Senhor ressuscitou, a morte foi vencida. O que significa colocar os inimigos debaixo dos pés? Porque hoje nós somos o corpo de Cristo. Então, os pés hoje são a igreja, entendeu? A vitória foi conquistada. E como tinha acontecido com aqueles 5 reis. Mas agora é necessário que, por meio da igreja, o inimigo seja colocado debaixo dos nossos pés. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mateus 22, verso 44, diz a mesma promessa. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Os pés do Senhor agora somos nós, a igreja. Os inimigos já foram derrotados, mas ele agora está colocando debaixo dos pés da igreja, que é o seu corpo. Nós também estamos sentados com Cristo, à direita de Deus Pai. E aquilo que Deus Pai diz para o Senhor Jesus também se aplica a nós. E o que ele diz é o quê? Assenta-te, assenta-te, descansa. Está me ouvindo? Não faça batalha espiritual cheio de angústia, com a alma tumultuada. Não, assenta-te, descansa. Essa é a única coisa que o Pai nos diz para fazermos, para termos os inimigos debaixo dos nossos pés. É quando nos assentamos que os inimigos são colocados. Isso é atitude de trono. Está entendendo? Atitude de trono. Então, é preciso falar. Porque além de rei e sacerdote, a Bíblia fala que nós todos podemos profetizar. Entendeu? Então, se a gente for realmente ser preciso com a palavra de Deus, você vai ver que, como reis e sacerdotes, nós não somos ordenados a, de fato, orar por enfermos, orar por oprimidos do diabo. A orientação bíblica, na verdade, é que devemos apenas comandar, falar para a doença, saia. Falar para a opressão do diabo, saia. Está entendendo? Não existe realmente uma ordem no Novo Testamento para orar com o enfermo, mas tem uma ordem para curar enfermos. O problema é que nós temos receio de usar a nossa autoridade. E por que temos receio de usar a autoridade? Porque ainda não compreendemos completamente o perdão dos pecados. Pensamos que há pecado na nossa vida, então Deus não vai nos honrar. Você foi justificado, seu pecado foi apagado. Está me entendendo? E você precisa apenas hoje de falar. A Bíblia fala que quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, o Senhor falou para ele, vamos ler Êxodo 14, verso 15, por que você está clamando a mim? Agora não é hora de orar. Nesse não é o momento de orar. Tem hora de orar, tem hora de ser intenso, de chorar diante de Deus. Mas tem uma hora que não é. Essa era uma delas. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O que era o bordão de Moisés? Ele simboliza autoridade. Autoridade. Você recebeu autoridade porque você está vestido de Cristo. Quando um policial está fardado, vestido com o seu uniforme, se ele para numa rodovia, né, e ele faz o sinal para um caminhão parar, o caminhão vai parar. Agora, o caminhão é muito maior do que ele. O caminhão não para porque o policial é grande. O caminhão para porque o policial tem autoridade. O caminhão tem poder, mas o policial tem autoridade. Por isso que Jesus disse,
Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Você recebeu autoridade e poder do Espírito Santo. Amém? Por isso temos que proclamar cura, declarar purificação, expulsar demônios. E nessas circunstâncias, crer que temos autoridade e podemos comandar contra a doença e contra a opressão. Pastor, às vezes eu faço isso, mas não acontece do jeito que eu falo. Então, continue falando. Se não acontecer imediatamente, continue falando. Fale até que se cumpra. Fale até que aconteça. Porque a nossa palavra é como semente. E quando nós falamos, nós estamos semeando. Nem sempre germina na hora, mas vai germinar, porque ela tem poder. Lá em Marcos, no capítulo 4, verso 26, o Senhor Jesus contou uma parábola justamente a respeito disso. Ok? Ele falando que o reino dos céus é exatamente semelhante a um homem que semeia a semente. Vamos ler? Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra, por si mesma, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, a semente que é? A semente é a palavra de Deus. Como é que você semeia? Quando você fala. O que você tem que fazer depois disso? Nada. O texto diz, você vai dormir e acordar, dia após dia. Você vai continuar falando a semente, vai continuar aguando a semente, até que a semente germine, diz o texto, sem saber como. Você não precisa de saber como. Entendeu? Você tem apenas de saber semear. O como as coisas vão acontecer pertence a Deus. E o texto diz que a terra, por si mesmo, frutifica. Não é resultado de algum esforço seu. Não é você que vai fazer a coisa acontecer. Vai acontecer pelo poder de Deus. E o texto diz, então, que a erva vai produzir 30 por 1, a espiga é 60 por 1, e o grão cheio na espiga é 100 por 1. Entendeu? Isso significa o quê? Que o milagre nem sempre é instantâneo, quase sempre vai ser paulatino. Paulatino. Você melhorou 30%, melhorou 50%. Entendeu? Então, essa declaração, essa confissão, a oração da fé, diz Tiago, é que vai salvar o enfermo. Lembra disso, você ganhou autoridade, você foi feito rei e sacerdote, e a palavra do rei tem autoridade. Você não reina sobre os homens, mas você reina sim sobre as obras do diabo, sobre os poderes espirituais. Está me entendendo? As coisas de Deus. Vou te falar um princípio, uma chave espiritual muito importante. Presta atenção no que eu vou te dizer. As coisas de Deus somente acontecem depois que alguém abre a sua boca e proclama. Está me entendendo? As coisas de Deus somente acontecem depois que alguém fala, depois que alguém proclama. Foi assim em todo o Velho Testamento e é assim até hoje. Esse princípio pode ser visto claramente lá em Ezequiel. Lembra da história do vale de ossos secos que reviveram? Vamos ler? Ezequiel 37, verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos nas superfícies do vale e estavam sequíssimos. Sequíssimos. Pastor, o que isso representa? Um vale de ossos secos pode ser uma doença crônica, que os médicos disseram que não tem solução. Um vale de ossos secos pode ser uma dívida tão grande que todo mundo diz que é impagável. Impagável. Mas olha o que o Senhor diz para o profeta. Vamos continuar lendo. Então o Senhor me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? O Senhor perguntou para ele, esses ossos poderão reviver? Essa pergunta o Senhor faz para você hoje também. Será que o seu casamento pode reviver? Será que a sua empresa pode ser levantada? Será que essa doença pode ser curada? Essa é a pergunta do Senhor. Esse é o seu vale de ossos secos. Qual foi a resposta do Senhor? Olha o que ele diz. Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza para estes ossos, e dize-lhes, ossos secos,
ouvir a palavra do Senhor. Olha o que o Senhor mandou ele fazer. Profetiza para os ossos secos. E se Ezequiel dissesse, não vou fazer isso é confissão positiva, eu não vou entrar nesse negócio, eu não preciso de falar nada. Se Ezequiel tivesse ficado calado, nada teria acontecido. O poder de Deus estava disponível, a promessa de Deus estava disponível, mas o profeta não queria falar. Mas graças a Deus o profeta obedeceu. Obedeça hoje também, homem de Deus. A Bíblia fala que ele falou para os esqueletos, ele falou com os ossos. Nós também temos que falar com essas coisas inanimadas, com as circunstâncias, com as doenças, com os demônios. Temos que falar. E enquanto nós falamos, Deus vai operar. Entendeu? Muitos crentes não têm visto resultado, às vezes até durante o jejum na sua vida. Por quê? Porque eles não estão falando. O tema do jejum é para abrir a boca, mas alguns ainda se recusam a fazer. Abrir a boca. Muitos querem fazer algo. Me fala, o que eu tenho que fazer para mudar a circunstância? Mas isso é lei. Está me ouvindo? Isso não é graça. A vontade de Deus é que você abra a boca. Se você hoje profetizar contra esse vale de ossos secos, eles vão reviver. Está me ouvindo? Não fale o que você está vendo. Fale o que você quer ver. Vou repetir essa chave para você. Não fique falando o que você está vendo. Fale o que você quer ver. A sua mente é programada pelas suas palavras. A sua fé é liberada pelas suas palavras. E enquanto você fala, você está semeando. E a semente vai germinar por si mesma. E algo vai acontecer. Você não está aqui para fazer nada acontecer. Você está aqui apenas para falar. Você está sentado no trono. Quem está no trono não faz. Quem está no trono manda, ordena. Fala e as coisas acontecem. Você recebeu a autoridade. É hora de pisar serpentes e escorpiões. Mais uma vez, no meio do jejum, hoje é o 13º dia, eu estou dizendo para você, abre a sua boca. Abre a sua boca, libera fé. Entenda esse princípio espiritual. Eu criei, por isso falei. A maneira bíblica de liberar fé é falando. Aleluia! Está ficando claro para você? Está claro para você isso? Aleluia, que o Senhor nos abra a visão, nos dê revelação cada dia mais. E, você sabe, nós fazemos um desafio todos os dias do jejum. E hoje eu gostaria de fazer um desafio para você. Você sabe, durante esse tempo de pandemia, tem havido uma verdadeira epidemia de outras doenças. É interessante isso. Por causa do isolamento. E olha, a quantidade de pessoas com depressão, pânico, fobia, medo, aumentou dramaticamente. Tem muita gente deprimida. A vida parece que perdeu mesmo a cor para elas. Então, meu desafio para você hoje é o seguinte. Você conhece alguém que está com depressão, pânico, fobia? Você vai procurá-la. E vai liberar uma palavra de vida para ela. Você vai orar por ela e crer que ela vai ser levantada e salva nesses dias. Esse é o desafio. Pastor, posso orar por qualquer enfermidade? Pode. Ore por quem aparecer e precisar de oração. Você é sacerdote. Mas o desafio é você procurar alguém com depressão. A palavra de Deus hoje é vida para quem está vivendo morte. Tem um monte de gente que virou zumbi. É um morto-vivo. Está me entendendo? Porque a depressão tomou conta da vida dele. Mas você tem a palavra de vida. Você tem a palavra de vida. Você tem poder e autoridade para mandar a depressão sair. Eu quero que você use essa palavra, essa autoridade. Pode ser por telefone, não tem problema. Mas se você puder encontrar, se isso não for oferecer nenhum risco para você, nem ela, vá lá, encontre com ela e ore em nome de Jesus. Mas o desafio é por telefone mesmo. Amém? Vamos participar da mesa do Senhor hoje? Aleluia. Já disse para você que a mesa do Senhor é um dia de confissão. Ah, pastor, eu tenho que confessar meu pecado? Você tem que confessar que seu pecado está perdoado. Você tem que confessar que não tem mais passado diante de Deus. Você tem que confessar que toda obra do diabo contra você hoje é ilegal. Você pode rejeitá-la. Está me entendendo? Não há mais maldição, porque Cristo se fez maldição no meu lugar na cruz.
não tenho que viver debaixo de enfermidade, porque Ele já levou sobre si minhas doenças todas. Eu posso desfrutar de saúde. Pastor, mas eu ainda tenho tanta luta. Mas aqui está a promessa da vitória. Não há garantias que não haverá luta. Claro, na verdade, até eu posso te afirmar categoricamente, lutas virão, mas há promessa da vitória em todas elas. Está me ouvindo? Então, hoje, a ceia é para você, como Ezequiel, chamar a vida onde tem morte. É o seu casamento que morreu? Ele pode voltar a viver. É a sua empresa que morreu? Ela pode voltar a viver. Qual é o vale de osso seco que você está enfrentando nesses dias? Faz como o profeta, abre a boca, fala com o vale de ossos secos. Diga para eles, ouço a palavra de Deus. Eu chamo de novo para a vida. Amém? Não há impossíveis para o Senhor. Não há impossíveis para Deus. Amém? Pega o seu pão. Repita comigo. Diga, este pão é o corpo do Senhor Jesus. Na cruz, Ele se fez maldição no meu lugar, para que hoje, ao comer dele, eu seja abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Diga, este pão é o corpo do Senhor Jesus. Na cruz, Ele levou as minhas doenças e enfermidades. Hoje, ao comer do seu corpo, eu como vida, eu como saúde, transformação, mudança, crescimento, força, poder. Diga, eu creio no poder do Evangelho, em nome de Jesus. Pega o seu cálice. Diga, este cálice é o sangue da nova aliança. Diga, ao beber dele, eu recebo vida. Diga, eu creio que os meus pecados, todos, foram apagados, cancelados, perdoados. Diga, eu sou nova criação. Eu não tenho nenhum passado, porque por este sangue eu fui justificado. Diga, eu fui redimido, comprado. Diga, eu creio que por este sangue eu piso agora na cabeça do inimigo. Diga, eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Diga, ao beber deste cálice, eu recebo graça, glória, vida abundante, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice. Aleluia! Ao fazermos isso, estamos encerrando mais uma live. E só lembrando você, se inscreva aqui no canal do YouTube. Isso é muito importante para a gente alcançar mais pessoas. Pegue esse link, compartilhe com o máximo possível de pessoas para que mais gente ouça essa palavra do Evangelho. Amém? Clica aí no sininho para você ser comunicado quando nós entrarmos ao vivo novamente. E vai lá no Instagram, também nos segue lá no perfil Aloísio A. Silva. Todos os dias estamos postando também suprimento espiritual para você lá. Amém? Deus possa abençoar você e até amanhã.